Eu vim aqui para te fazer uma perguntinha. Qual é a sua crença limitante? Pergunta difícil, né? A crença limitante é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Nica Lemos, estou aqui no nosso canal Li no Livro para falar sobre crenças limitantes. Em alguns estudos de constelação familiar, eu comecei a observar que nós carregamos algumas crenças que vêm de gerações passadas, vêm dos nossos ancestrais. Toda família, ela é um núcleo cheio de aprendizados que vem de outras pessoas, correto? Quantos ancestrais nós tivemos para chegar até aqui, para nós nascermos, por exemplo? As famílias vêm carregando ao longo do tempo, até mesmo no seu DNA. Por exemplo, quando a nossa mãe estava grávida, ela teve alguns sentimentos que nos traumatizou. Nós hoje somos o resultado dos traumas que nós sofremos. Sim, não pelo lado tão negativo assim. Todos nós temos traumas, nem que seja a dificuldade de adaptação cria um trauma. Mas nós lá na barriga da nossa mãe, a nossa mãe sofreu algum tombo, algum susto, ela ficou angustiada em alguns momentos, ela às vezes teve uma gravidez indesejada naquele momento, o que fez com que nós absorvêssemos todo esse sentimento ruim dela, porque dizem os estudiosos, os médicos, cientistas, que o sentimento da mãe provoca uma mudança no útero que faz com que o feto, o bebê, mais tarde, né, próximo ao nascimento, que ele sinta aquela diferença. Então, ele se sente incomodado. O útero endurece, fica mais apertado, devido aos hormônios liberados por esses sentimentos. Então, nós nascemos já com alguns traumas do ventre, tá? Quando somos bebezinhos, muitas das nossas necessidades não são atendidas. Algumas vezes até por incompreensão. Nós podemos chorar de fome e nossos pais pensarem que nós estamos chorando por conta da fralda molhada, por exemplo. Nós ficamos frustrados e aí cria um trauma. Então, nós temos traumas que nós nem imaginamos de onde saíram. O fato é que hoje nós somos quem somos por conta desses traumas. Então, nós aprendemos a lidar com a vida, aprendemos a lidar com as frustrações, tendo um comportamento próprio. Algumas pessoas, quando são pressionadas, elas falam inverdades, por exemplo, pois elas se sentiram pressionadas. E foi uma forma que elas arrumaram ao longo da vida delas de se proteger desse ambiente. E outras pessoas se tornam agressivas, por exemplo. Outras pessoas se tornam incomunicáveis. Então, cada um aprendeu ao longo da sua vida a se proteger. Porque nós somos seres que precisamos estar protegidos. Nos sentir protegidos é fundamental para o nosso desenvolvimento, certo? Mas eu ia falando lá dos nossos ancestrais. E até mesmo no DNA é passado, né? Um trauma, algo que foi muito duro para aquela pessoa, para aquela família. Se nós formos pensar bem, a nossa mãe foi gerada pela nossa avó e a nossa avó teve traumas que foram passados para a nossa mãe, que foram passados para a gente no ventre e também na nossa criação. Então, nós temos aí as crenças limitantes que acabam fazendo com que a gente não prospere. Muitas dessas crenças limitantes podem passar por sentimentos de culpa, por sentimentos de não pertencimento,
por sentimentos de não merecimento, né? Que é o que acaba nos atrapalhando na nossa vida. A gente acredita que a gente não merece. O sentimento de estarmos sendo expostos, de vergonha, de constrangimento. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente precisa se defender porque a gente se sente constrangido, exposto, né? Então, estudando a constelação, né, familiar sistêmica, que a gente pode usar para prosperar, usar nos negócios, usar para nossa profissão, porque quem faz o mundo, quem faz as coisas acontecerem são as pessoas. E pessoas traumatizadas, pessoas que acham que não merecem e que não encontram a fonte desse trauma para que a gente possa voltar lá, né, e tratar. Ah, mas a gente precisa de um psicólogo, certamente. Muitas pessoas precisam de uma medicação com psiquiatra, né? Porque elas foram machucadas de tal forma, num grau tão elevado, que isso faz com que elas sejam presas a essas emoções. Por isso que dizem que o nosso principal desafio é lidar conosco mesmo. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. A gente precisa fazer uma terapia, a gente precisa fazer um tratamento. Uma dessas terapias é a constelação sistêmica, que pode ajudar. Terapia com psicólogo. Todo psiquiatra, quando a gente procura, né, ele não dá só o remédio. Ele diz que a gente precisa também mudar o nosso padrão de pensamento. Senão, a gente só vai viver dopado com remédio. Mas a dorzinha, a ferida que está lá dentro do nosso ser, no mais íntimo, né? Muitos ainda nem descobriram qual é essa ferida, de onde veio essa ferida. Muitos adultos, idosos, né? Uma pessoa idosa não descobriu ainda qual foi a sua ferida. E é um assunto que eu gosto de tratar, né? Porque eu mesma precisei, todo mundo, gente, não tem, acredito que ninguém que tenha todas as áreas da vida em perfeita harmonia, né? Para essa pessoa chegar em perfeita harmonia, até tem, né? Mas essa pessoa foi curada, foi tratada. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas, né? Então, muitas vezes a gente acha que o outro é quem está nos prejudicando, que o outro está fazendo com que a gente sofra. Mas muitas dessas ligações com o sofrimento que o outro está nos causando, na verdade, ele só está colocando o dedinho na ferida da gente, que já existe, né? Então, essa conversa de hoje, ela vem para... Tudo bem, que quando a gente acessa feridas, né, que a gente não quer lembrar, a gente fica muito machucado e isso pode desenvolver, se a gente não souber lidar com essas feridas, pode piorar a nossa situação, pode fazer com que a gente tenha aí um looping, né, de pensamentos e a gente fique preso naquela situação. Porém, se eu não quero voltar, eu já estou presa a essa situação, né? Essa situação já está me fazendo refém, porque ainda me machuca, tanto que eu não quero voltar nessa situação. Então, a dica de hoje, né, é que a gente procure compreender aí qual é a nossa ferida, o que a gente não quer voltar para ver, né? Tem muitas pessoas que falam, poxa, eu gostaria de voltar à minha infância, porque quando eu era criança eu era feliz. E essa pessoa também possui aí um trauma, né? De ter crescido de repente, de ter sido obrigado a crescer, de ter sido obrigado a assumir responsabilidades, e ela acaba querendo voltar o tempo todo no tempo, né? E se a gente for ver de perto, também não era aquelas mil maravilhas que a gente cria na nossa cabeça. Então, dizem os cientistas que o cérebro, o nosso cérebro, ele foi feito para nos
nos ancorar, né? Para que a gente tenha uma âncora, para que a gente tenha alguma lembrança, alguma memória que nos segure, que faça com que a gente tente preservar a nossa vida. Então, o que a gente pode tirar disso, né? Quando eu vejo o outro me machucando, o quanto de mim que não tem naquele outro? Quanto dessa ferida eu não joguei para baixo do tapete e naquele momento em que o outro mexe comigo, eu de alguma forma levanto esse tapetinho que eu joguei minhas feridas e eu falo, o outro é mal comigo, o outro me fere. Mas as pessoas só têm o poder de ferir a gente se a gente der brecha, se ele estiver acessando algo dentro da gente que machuca a gente, né? Então, mas vamos supor, né? Por isso eu tô falando, gente, terapia. Eu identifiquei que na minha infância eu carreguei um traço de vergonha, né? De ser exposto. De repente, muitas vezes esse trauma também pode acontecer na época da troca de fralda, de tirar a fralda, né? Do desfraude da criança, onde a gente envergonha aquela criança. Você fez xixi na calça, às vezes a criança tá lá com 6 anos e acontece de fazer xixi na cama e a gente vai lá e envergonha aquela criança. Você fez xixi na cama. Gente, parece uma bobagem, né? Eu tô incentivando meu filho a não fazer xixi na cama. Não, a gente tá criando traumas, feridas enormes que vai fazer com que aquele adulto se sinta culpado, se sinta constrangido sempre que ele for questionado por algum motivo, né? Na escola, mais tarde, no trabalho, mais tarde, na vida adulta, com seus relacionamentos amorosos. Então a gente precisa, quem ainda tem filhos pequenos, né? Mediar isso, administrar isso para que isso não crie um trauma. Ah, mas eu vou evitar de criar traumas nos meus filhos? Não, gente, nem sempre. Mas a gente tendo consciência, a gente vai saber tratar, né? Mas aí agora eu tô adulto, tá, identifiquei que eu passei por isso, identifiquei que eu passei por alguns traumas. E agora? E agora que a gente precisa procurar se tratar. É agora que a gente precisa sair, porque às vezes a gente até se apega a esse sentimento, né? O nosso cérebro, gente, também engana a gente. Ele faz a gente acreditar em coisas que não existem. Então, às vezes, a gente aumenta demais. Ah, o outro me feriu, e ele quer me destruir, ele me odeia, e às vezes ele está passando também por uma dificuldade no caminho dele, e ele agiu daquela forma porque ele também tem feridas emocionais enormes, né? Então a gente precisa sempre, lógico, entender o lado do outro, não é desculpa, nem motivo, nem justificativa para que ele vá ferir outra pessoa. Mas muitas dessas agressões que nós imaginamos, elas são da nossa cabeça, lá das nossas feridas emocionais, que foram causadas na gestação ou por ancestrais que foram passando a nível até celular, gente, genético, tá? Tô falando de espiritual não, tô falando de genético, de celular mesmo, a nível celular. E quantas vezes doenças não se repetem em outras gerações? Né? Os médicos costumam dizer, pula uma geração, por exemplo, o transtorno bipolar. Um médico já me falou que pode pular uma geração e aparecer no indivíduo na próxima geração. Qual foi o trauma ali, né? Que houve até essa mutação a nível genético, a nível neurológico, para que outras pessoas da mesma família apresentem aquela dor emocional, né? Aquele transtorno. Então, hoje eu chamo vocês para que a gente reflita sobre as nossas dores emocionais, sobre o quanto a gente se sente atingido pelo outro e o quanto isso não é da gente. Vamos refletir? Então, convido para uma reflexão sobre essas feridas emocionais que podem ter vindo de ancestrais, tá? Quero que vocês pensem sobre isso, façam seus comentários aí, que eu leio todos, respondo, tá? Para que a gente comece a caminhar. Como eu falei, eu li num livro, ele é um canal para aquelas pessoas que cansaram de andar em círculos, que cansaram de colocar a culpa na vida, de se sentir
vítima das situações, e a gente pegar e segurar as rédeas da nossa própria história e a gente fazer uma história diferente a partir de hoje. Ficam aí as reflexões, comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal para que eu continue fazendo os vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!